Bom, pessoal, beleza? Para você que não me conhece, me chamo Jonathan Simão e no vídeo de hoje eu vou fazer uma reprise de um podcast que eu participei na semana passada, do Cardoso Cash, para você assistir e ver aquele bate-papo bacana que a gente bateu ali sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre investimento, tá? E é muito importante, se você é uma pessoa que quer começar a investir, quer começar a empreender, quer melhorar as suas finanças, você precisa assistir esse podcast até o final, que eu vou rodar agora, porque ali, juntamente com o Renato Cardoso, eu estive batendo um papo muito top sobre esses assuntos, beleza? E não se esqueça, antes da gente ir para o vídeo de hoje, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e aciona o sininho para novas notificações, beleza? Então, vamos rodar a vinheta e vamos assistir juntos o podcast Cardoso Cash que eu participei na semana passada. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Cardoso Cast. Hoje com a presença especial, ilustre, do nosso amigo Jonathan Simão. Irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite aqui, compartilhar seu conhecimento, as suas ideias, sua sabedoria, tá bom? É um prazer. Amém, mano. Obrigado aí pela disposição aí. Voltamos para cá, Jonathan. Show de bola. Pessoal, lembrando que o nosso podcast, o Cardoso Cast, é um trabalho voltado a dar voz para as pessoas, E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com esse convidado, Jonathan Simão. Gostaria que ele falasse, um pouco sobre ele. Jonathan Simão, conta um pouquinho da sua história, da sua infância. Hoje, você como empreendedor, como é que foi assim, o seu início? Assim, como é que foi essa questão? Quiser falar da sua infância, fica bem à vontade. Hoje, meio do trabalho, meio do trabalhador. Meu primeiro foi Dia do Trabalhador, Mas, bom, Renato, cara, eu, cresci na periferia, aqui no interior do Rio, aqui na cidade mesmo, de Volta Redonda. E, cresci ali aprendendo o que a maioria aprendia, Cresci ali me desenvolvendo. Assim que eu comecei a ter já a idade, busquei me profissionalizar. Aí, assim que eu saí do exército, depois de um tempo, eu comecei a fazer um curso de elétrica ali, no Senai, inclusive. Me profissionalizei ali em elétrica. Fui trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, que segundo aí as estatísticas, aí, a maior, a empresa de aço da América Latina. E com isso, cara, eu segui aquele caminho ali que a maior parte das pessoas ali na periferia que eu morava, trabalhava. Fui segui também a mesma profissão que o meu pai. E com o tempo, cara, eu me tornei técnico também na área. Fui para a faculdade, mas parei a faculdade na metade, cara, devido ali minhas condições financeiras. Eu não consegui continuar a faculdade. E depois de alguns anos, eu estava ali pedindo a Deus uma oportunidade diferente para mim poder mudar a minha vida ali. E fiz um propósito com Deus. Eu sou muito fiel a Deus, acredito muito em Deus, nada contra as outras religiões. Mas com isso, cara, Deus abriu minha mente para o mercado de expansão, mercado de desenvolvimento, o empreendedorismo ali na área que você pega uma empresa e desenvolve ela. E foi uma escola para mim. Ali eu conheci também o mercado de investimento e me apaixonei por essa modalidade de empreender e de investir. Comecei a estudar, ler livros sobre o assunto. Eu fui um cara que estudei a vida inteira, mas, cara, mandava eu ler um livro, até mesmo na escola, na faculdade, no curso técnico, eu não tinha hábito, não gostava. Só que através disso a minha mente ampliou, e eu comecei a desenvolver. Comecei a ver um mundo totalmente diferente da maior parte das pessoas que até hoje convivem ao meu redor. E com isso eu comecei a ter um resultado diferente. Aí comecei a aprender muita coisa. Só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, com esse desenvolvimento. Eu também me evoluí como pessoa. Eu era um cara muito tímido, eu não gostava muito de falar em público. Se fosse para mim estar falando até mesmo aqui agora, igual eu falo também nas minhas redes sociais aí, faço conteúdos nas minhas redes sociais, eu não estaria fazendo isso, porque
porque eu era bem fechado. Eu escolhi também a área elétrica por esse motivo. Eu não ia ter que lidar assim, né, com o público em geral, não ia ter que falar em público. Cresci na igreja, não gostava de falar lá na frente da igreja, sempre recusava. Então, essa trajetória, né? Eu entrei para o empreendedorismo, comecei a empreender, comecei a conhecer pessoas com a mente mais evoluída que a minha, mente bem mais aberta, me permitiu, cara, não só evoluir, né, no conhecimento de financeiro, mas também na minha vida em geral, né? Permitiu eu crescer bastante. Você falou um assunto muito importante que foi que você começou a faculdade e por questões financeiras você teve que abandonar, né? Não sei se você viu um documentário no Netflix que ele fala sobre questão de financiamento estudantil. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Por quê? Muitas pessoas às vezes acham que o financiamento estudantil é algo que eu vou estudar, vou fazer um financiamento e o que acontece com essas pessoas depois? Não todo mundo, mas a maioria. Cara, esse documentário no Netflix é algo bem interessante, né? Que é Descomplicando o Dinheiro, se eu não me engano, esse documentário no Netflix, né? Eles falam de vários assuntos, mas o que eles mais frisam ali é sobre isso aí, né? Que você falou que é sobre financiamento estudantil. Segundo o comentário ali, é um golpe dos bancos para endividar cada vez mais as pessoas. Porque o que acontece? Eles oferecem o financiamento, né? Cara, e tudo que é financiamento, empréstimo, né? Tudo isso aí é uma forma de te enrolar, né? De fazer você ficar enrolado cada vez mais. Aí você vai pedir ali uma a palavra fugiu ali. Renegociação. Isso aí. Minha língua tá travando, galera. Mas o que acontece? Com isso, você vai ficar cada vez mais endividado e cada vez mais, né, ali na mão dos bancos. E dentro disso, cara, quando eu comecei a faculdade, eu busquei o financiamento. Só que faltando um dia para poder fechar a matrícula, e eles não me ligaram. Né? Tava faltando um dia, no outro dia, era o último dia, na verdade, 2 dias. O que eu fiz? Falei, cara, eu não vou conseguir esse financiamento. Eu peguei e fui no dia. No outro dia, no último dia, eles me ligaram, me oferecendo o financiamento. Só que eu já tinha feito matrícula, não tinha como pegar o financiamento. Aí eu perdi o financiamento. E com o tempo da faculdade que eu fui passando nos períodos, a faculdade foi ficando cada vez mais cara. Eu ganhava um salário em torno de R$ 2.500. Chegou um momento que eu tinha que escolher. Ou eu pagava minhas contas e me mantinha com a alimentação, ou eu fazia faculdade. Né? Nesse período, a maior parte das pessoas que tinham começado comigo também trancou, porque não tinha, né, condições de manter ali a faculdade. Fora que uma coisa que eu aprendi nesse processo meu dentro do empreendedorismo, dentro de investimento, que o risco é igual para tudo. Né? O cara quer ser empresário, vai abrir uma loja. O risco é o mesmo, cara. O cara que vai fazer uma faculdade. Só muda a modalidade. Né? O cara está se formando para ser um engenheiro, ser um advogado. Né? O outro está empreendendo num negócio próprio e construindo algo ali, né? No empreendedorismo. Mas o risco é igual para todos. Por quê? Explica assim, qual tipo de risco que pode acontecer com alguém que está, mesmo optando por carreiras diferentes, por exemplo. Vamos lá. O que acontece? O cara que está fazendo a faculdade, ele não consegue prever o futuro ali. Ele não sabe o dia de amanhã. Então, automaticamente, esse percurso da faculdade, ele vai ter o gasto com a faculdade, com material, né? Vai ter o gasto com alimentação, gasto com deslocamento, né? Passagem de ônibus ou até mesmo o combustível do carro. E esse percurso ele pode reprovar em algumas matérias. Então, quando você reprova na matéria, né, até 3 matérias na minha época, você poderia passar para o próximo período, mas você teria que fazer também as matérias anteriores. Então, você teria que pagar o próximo período mais as matérias que você ficou. Você pode empurrar com a barriga até o último, assim no modo de falar, né? Até o último ano, o último período, e no final você fazer tudo. Só que se for acumulando, reprovei no período, reprovei no outro. Se eu reprovar mais, então você tem que estar sempre pagando ali.
Então, automaticamente, qual que é o risco que o cara corre? O primeiro risco, o cara, por exemplo, que está fazendo a faculdade, é de acontecer o que aconteceu comigo. De gastar durante 2, 3 anos aí com a faculdade, não conseguir continuar, devido a muitas reprovações, ou até mesmo devido a condições financeiras, o cara para. Então, esse dinheiro que ficou para trás, ele perdeu. Certo? Depois você tem um período para voltar, se você não voltar, você perde ali o direito de continuar de onde você parou. E o segundo é ele concluir a faculdade, que é o que acontece com a maioria, conclui, tá, gente? Nada contra a faculdade, o cara aprende muito. Querendo ou não, mesmo se o cara não conseguir trabalhar na área, automaticamente depois ele vai ter ali o conhecimento, a informação, que ele pode se desenvolver, se tornar até mesmo uma pessoa de muito sucesso na área, mas a maior parte das pessoas não consegue vaga na área. Por que eu entendo hoje? Hoje tem muita mão de obra no mercado, muitas pessoas já formadas. Eu estava até falando com um colega meu outro dia, que é algo que as pessoas não conseguem ter visão, cara. Sabe o que é? Todo mundo que é pioneiro em algo, o cara se torna uma pessoa de sucesso. O cara fazia o que tem que ser feito, fazendo do jeito certo. E quando você vem depois do final, o que acontece? Você não consegue obter resultado naquela área como que você desejava, ou como as pessoas no passado alcançou, ou não consegue alcançar nada naquela área. Então, a maior parte das pessoas que se formam hoje, por exemplo, eu fazia engenharia elétrica. Quantas pessoas já se formando em engenharia não tem vaga? Então você vai ficando cada vez mais para trás. Você pode se destacar ali como um cara diferenciado e conseguir? Pode, mas dificilmente você vai conseguir. Né? Por esse motivo que muitas das vezes, né, eu falo que as pessoas correm o mesmo risco. Eu estudei durante 5 anos, me tornei profissional naquela área, me formei, não consegui. Então, automaticamente, ele correu o mesmo risco que o empresário. O empresário não tem o risco de começar a montar um negócio e vir uma pandemia como veio e ele quebrar? Tem o risco. Né? Quantas coisas aí durou 10, 15 anos e nessa pandemia quebrou? Então, o risco é igual para todos, só que cada um escolhe o seu caminho. O cara que está sendo engenheiro está escolhendo o quê? Muitas das vezes. Ir trabalhar para alguém, né? E crescer naquela área. Se ele se destacar ali no meio da multidão, né, eu estava ouvindo algo outro dia que me impactou bastante. Era até algo, uma pregação, mas eu trouxe, né, para o nosso dia a dia. Se você quer ter um resultado diferenciado, cara, você tem que destacar no meio da multidão. Se esse cara que se formou em engenharia se destacar no meio da multidão e se tornar o melhor, provavelmente ele vai conseguir alguma coisa, talvez nem na área dele, mas devido ali às informações, o conhecimento que ele obteve com a faculdade, ele vai crescer. A mesma coisa o empresário. É que muitos começam o negócio e quebram e outros não, porque eles se destacam no meio da multidão. Mas o dia de amanhã só a Deus pertence. Quem consegue prever o dia de amanhã? Igualzinho. Eu e você aqui, né? A gente tem uma parceria aí na área de investimento em criptomoedas, só que a gente consegue analisar e entender o mercado, né? Saber as melhores áreas de compra e as melhores áreas de vendas. Mas a gente não consegue prever o futuro, né? Seja de qualquer investimento. Então, por isso que eu entendo que o risco é igual para qualquer um dos dois. Mesmo risco de perder dinheiro. E o maior medo das pessoas hoje de empreender, de investir em algo, é o medo de perder dinheiro. Né? E algo que eu ouvi também outro dia e guardei, coisas que agregam para mim, pessoal, eu guardo no meu coração, é o seguinte: isso é forte, tá? Quem não está disposto a perder, não está disposto a ganhar. Porque muitas das vezes você vai perder antes de ganhar. Porque na trajetória, né, que você vai caminhando ali, vai ter várias dificuldades, vários erros, várias falhas, você vai perder, né? Mas com a experiência, com o tempo, você vai se desenvolver e vai ter o resultado que poucos têm. Aí vira depois e fala que foi sorte, né? Mas não é. Porque você está disposto a correr o risco, disposto a perder. É igual o cara que está fazendo faculdade, apesar que a gente está usando aqui como analogia, né? Os dois estão dispostos a correr o risco, da mesma forma. Só que cada um numa área determinada. Aí depois o cara alcança o resultado, o sucesso lá, as pessoas acham que foi sorte, mas não viu o processo, né? Então, assim, já que você falou em questão de
momento difícil, né? Que sempre tem pessoas que passam por dificuldade, independente da área. Qual foi o momento assim mais difícil da sua vida? Qual foi assim, o momento que pode ser no passado? Qual foi o momento mais difícil que te trouxe, por exemplo, o aprendizado? Cara, o momento mais difícil no passado que me trouxe aprendizado ali, eu acredito que foi no momento que eu comecei a mudar a minha mentalidade. Porque naquele momento, cara, comecei a mudar minha mente, né? Porque eu cresci entendendo, cara, que a única forma de eu ganhar dinheiro seria ali trabalhando numa empresa, né? Eu não fiquei só na CSN, fiquei 2 anos na CSN, parte de carvão, na CSN, como eletricista. Depois desses 2 anos eu fui para a ferrovia, que é a MRS, logística, que passa aqui na região, né? Fui lá para a área elétrica, salário muito melhor. Só que depois que eu fui criando, né, fui evoluindo ali, fui crescendo, fui ficando mais velho, comecei a namorar. Depois que eu casei, depois de 2 anos, minha esposa ficou grávida do meu menino. Eu vi ali que o que eu ganhava dá para não ter, né? A gente escolheu, a gente se preparou para ter a criança. Só que aquele momento ali, eu e ela estava conseguindo se manter só com dinheiro e eu precisava fazer algo diferente, porque senão a gente ia passar necessidades, entendeu? E com isso, cara, eu peguei e fui fazer aquilo que eu falei no início. Fui buscar a Deus e pedir uma direção a Deus. E por incrível que pareça, foi de Deus, porque eu estava na academia malhando, cara, naquela época. Na época eu estava bem em forma. E ouvi o rapaz falando sobre um negócio que ele trabalhava. E automaticamente, foi até nesse período que eu te conheci, né? Mais de 5 anos atrás aí. Eu me. Acho que foi em 2017. Foi antes. Não, Não, 2017. mas bem no início de 2017. E com isso, cara, eu fui de entrão na conversa. Cheguei e falei, cara, você tá falando em que eu me interessei, porque eu tava precisando sair daquele momento ali de dificuldade financeira. E todo mundo pode passar, tá, pessoal? Um empresário pode passar, um trabalhador pode passar esse momento, porque a vida é feita de altos e baixos, não tem jeito. Tá? Pode ser quem for, não existe nenhum super-homem. Então, nesse momento, eu comecei ali a evoluir, comecei a me desenvolver e vi que eu tinha N formas de criar uma renda. Né? Porque aqui nesse mundo, aqui, hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro. E quando você tem filho, automaticamente as suas obrigações aumentam mais ainda. Né? Mas, graças a Deus, Deus nunca deixou assim, né, faltar. Mas eu entendo que tudo é questão de momentos. Eu estava até conversando com você antes da gente começar aqui sobre o tempo. Né? Tudo é um tempo. Muitas das vezes você está no tempo ali mesmo de você passar alguma dificuldade em alguma área. Mas essa dificuldade que você está passando aqui está te moldando, cara, e te preparando para uma vida muito melhor, né? Para algo muito melhor que está por vir. Porque tudo que a gente passa na nossa vida, a gente vai ganhando ali experiência e essas experiências vai nos trazer resultados muito melhores lá no futuro. Porque eu aprendi o seguinte: quando você está passando por alguma dificuldade, né, vamos usar como eu acredito em Deus, Deus está te moldando e te preparando, cara, para você subir o nível, subir o degrau, crescer mais. E se você for parar para pensar toda a dificuldade que você passou na vida, não só financeira, hoje em dia, que você já passou desse momento, você consegue ver que naquele momento foi o momento que você mais cresceu, mais evoluiu. É ou não é? E tem até um ditado, né? Vamos dizer um jargão que os empreendedores falam que é na crise que os fortes se levantam. Né? E isso, cara, é algo que é verdade. Porque é na dificuldade que você vai procurar algo novo, é na dificuldade que você vai começar a olhar, né, ao seu redor o que você tem que melhorar, o que você pode fazer para mudar aquela situação em qualquer área. Então é tudo questão de momentos. E nesses momentos são os momentos que a gente mais cresce.
Então, isso é importante, que tem até uma frase que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e isso é um ciclo, né? Nessa questão. Você falou que trabalhou na CSN, né? Atualmente a gente está passando por uma greve na CSN. Você, no tempo que você trabalhou lá, teve alguma paralisação igual está tendo agora? Não, cara, não teve não. No período que eu trabalhei lá, o pessoal não buscou, né, melhorias. Até mesmo na MRS, eu acho algo absurdo, tá, gente? Que é o seguinte, as empresas passar anos sem dar ali um salário melhor, sem aumentar, né? Eu fiquei 5 anos na MRS e o salário não aumentou, cara. Então, quando chegou no ano que eu pedi para eles poderem me desligar da empresa, já estava defasado 5 anos o salário. Igual os trabalhadores da CSN hoje estão pedindo, se eu não me engano, 30% de aumento. Eu acho que é pouco, pelo tempo que a CSN está, né, sem dar aumento. Meu pai, por exemplo, meu pai sempre trabalhou em empreiteiras, né, em terceirizados da CSN ali. O salário e as formas de ganho deles ali era muito melhor do que a CSN. A CSN está pior do que as terceirizadas. E eles não enxergam isso. E eu penso o seguinte hoje: o empresário, cara, o cara que é trabalhador depende do empresário. Mas o empresário também depende do trabalhador. Se houvesse a união, as coisas seriam muito melhor. Cada um está pensando no dele e acaba esquecendo ali, né, do outro. E se você é um empresário, você se colocar no lugar de um trabalhador, da família, vamos colocar, o cara não gostaria que a família estivesse passando dificuldade, passando necessidade, igual está acontecendo hoje em dia. Né? Porque hoje em dia a economia, né, está muito alta pelo que as pessoas estão ganhando. Então, automaticamente, o salário de antigamente, o cara não consegue se manter hoje. E eu acho que eles estão totalmente corretos em lutar. Eu até falei outro dia, até com a minha mãe e com a minha avó, eu acho que os que não estão fazendo ali, correndo atrás do direito, uma parte corre, a outra não corre. Eu acho que todo mundo tinha que correr junto, porque é a união que faz a força. Cara. Então, automaticamente, poxa, se só metade está fazendo e a outra metade não está, isso faz eles perder a força, cara. E automaticamente quem está lutando, se conseguir ganhar, né, a luta, o cara vai ter direito, o outro também. Eu acho que se todo mundo se juntasse, né, alguns países aí fora, você pode ver que quando um resolve, todo mundo vai para a rua, faz a manifestação, luta, e os países lá é muito melhor do que aqui, porque lá eles se unem. Até igual a parte do combustível, quando fala que os caminhoneiros vai parar, corre todo mundo para o posto de gasolina. Várias vezes aconteceu isso nos anos anteriores. Olha quanto está a gasolina hoje. Por quê? Ao invés de todo mundo parar e largar o carro, não lembro qual cidade que foi, qual país que foi, não sei se foi na Alemanha ou na Espanha, aconteceu algo semelhante, que todo mundo deixou o carro onde estava e foi embora para casa. Por quê? Para mostrar que todo mundo está, né, na mesma sintonia. Se eu e você começar, né, pegar junto, a gente não vai se desenvolver muito melhor do que sozinho? Tudo é a mesma coisa. Então, eu acho que a galera deveria se unir e lutar pelos direitos. Porque senão vai ficar cada vez pior, né, o salário, os ganhos. E daqui a pouco vai estar todo mundo passando mais dificuldade ainda porque se uniram para lutar. Né? E eu acho que muitas das vezes o brasileiro é muito acomodado nessa área. Cara. Não luta pelos direitos dele. Tem que lutar. Se você for ver lá no. Né, eu não tenho lado político nenhum, mas lá nos Estados Unidos, na última eleição, a galera que não queria que o Trump saísse do poder foi todo mundo para a rua e lutar pelo direito deles. Eles estão e lá não é obrigatório a votação. Isso aí. No Brasil é obrigatório. Isso aí. Por quê? E pode ver lá que é um país muito bem desenvolvido. Né?
Eu costumo até falar. Hoje lá também a economia está bem puxada, né? Mas se você for ver mesmo do jeito que subiu lá as coisas, né? Ficou mais caro. Se você ganha em dólar e gasta em dólar, é como se você estivesse ganhando em real e gastando em real. A gente não pode ficar convertendo valores. Se eu moro nos Estados Unidos, ganho em dólar e gasto em dólar, é uma coisa se eu estivesse ganhando em real e gastando em real. Só estou num país diferente. Mas o que vamos colocar aí? Não vou colocar um dólar, não. O que 100 dólares lá compra, aqui no Brasil 100 reais não compra. Porque lá os caras são mais unidos, luta pelo direito deles. Então eu acho que a galera tá certa em lutar aí. Quem já trabalhou dentro da 60 sabe que não é fácil, não. O cara vive uma vida ali de chave, tá, galera? Por isso que com 2 anos eu já comecei a correr atrás de outra coisa. 2 anos que eu tava lá, né? E corri atrás de outras coisas. Fui para MRS que, né, é só nome também, igual CCN, é só nome, mas é um local bem melhor de se trabalhar. E você tem trabalho na rua mesmo, e são poucas pessoas no seu setor, não é muitas. Lá na 60 você já trabalhou lá. Na hora de ir embora, é quase 200, 300 homens dentro de um vestiário, né? Fora os locais, que são locais de risco altos, altos mesmo. Né? Que se você piscar o olho, é perigoso você virar só fumaça. Então o cara tem que lutar pelo direito dele. Você tem que lutar para dar uma vida melhor para sua família também. E assim, essa época que você trabalhou na CSN, teve algum acidente na sua época que você lembra assim? Cara, acidente grave acontecia direto, né, cara? Acidente grave, de cair alguma peça na pé de alguém, né? E explosões, mas assim, de matar, não me lembro, não. Entendeu? De morrer alguém, coisa do tipo, eu não me lembro de ter acontecido, mas sempre acontecia acidente que lá dentro é muito perigoso, cara. Uma vez eu mesmo, eu estava com um soldador e numa região lá, e o soldador, cara, deu né, uma batida na peça para soldar, eu estava acompanhando ele. E lá embaixo, onde a gente estava, estava com vazamento de gás. Na hora que ele deu a centelha, lá embaixo, na hora que a centelha caiu, deu uma explosão. Não machucou ninguém, né? Mas coisas bobas, né, cara, que acontece e muitas das vezes pode matar alguém. Né? Não era uma área assim que tinha, né? E era um local bem lá embaixo, a gente estava muito alto. Mas se tivesse alguém lá embaixo, né, porque tinha uma tubulação rachada. Ou seja, quem estava responsável para analisar a tubulação não, né? Ou a tubulação rachou no dia. E, cara, você pode bem ali passar todo dia olhando. Mas também você acabou de passar aqui e o negócio acontece. Não é culpa do cara. Né? É igual quando eu trabalhei no NRS também, a gente era cobrado muito por defeitos, por falhas. A gente trabalhava com sinalização. Também a gente trocava uma lâmpada agora, lâmpada nova. Na madrugada a lâmpada queimava. Cara, a gente está num mundo que está tudo sujeito a estragar, dar defeito, a erros, vandalismo. Então, tipo assim, o risco também está presente em todo momento ali, só que de acidente também. Né? O risco de acidente está muito presente ali, mas graças a Deus, assim, na minha época, não teve nenhum acidente grave, mas ultimamente está acontecendo muito. Né? Isso aí aconteceu bastante acidente lá, né? Nos últimos anos, né? Inclusive um incêndio agora, né? Eu fiquei sabendo disso aí. Eu vi no Facebook uns vídeos, não sei onde foi exatamente, mas teve um incêndio forte lá dentro, né? Porque assim, a área lá é muito grande, então é difícil, por mais que você conheça alguém que trabalha lá, nem sempre é na mesma área, né? Na verdade, a cidade praticamente é em volta da empresa, né, cara? Mas aqui você sabe. Você viu, ó, Vila, Aterrado, Retiro, É, tem entrada, né, para os na verdade, é muito grande, né, cara? Muito, muito grande mesmo. Então, os caras, na verdade, o povo veio para cá, a empresa veio primeiro, depois que veio a população e construiu a cidade de volta. E falando em nível de pioneirismo, né? Para você ver.
eu estava falando com um colega meu, quem vem primeiro em qualquer lugar, gente, é o cara ali que tem resultado, o cara que consegue uma mudança de vida. Por que isso? Quem saiu da roça antigamente e veio aqui para a cidade, para a indústria, a maior parte das pessoas veio de Minas Gerais, veio do interior, do interiorzão mesmo. Os caras hoje que veio primeiro são as pessoas que estão muito, muito bem sucedidas. Né? São pessoas que são bem sucedidas na cidade. Agora, quem está vindo agora está passando por essa dificuldade aí, com um salário muito baixo, é o mais baixo da região, né? E não tem benefícios nenhum. Os benefícios que tinha foi tudo cortado. Mas por quê? Nada é para sempre. Talvez você comece algo aqui hoje, né? Daqui 20 anos o negócio está girando. E eu posso te convidar para fazer parte do negócio e um mês, 2 meses depois o negócio dá problema. Posso acontecer Sim, isso. com certeza. Então, quem vem primeiro, até na tecnologia, hoje tudo é tecnologia. Né? O cara que veio primeiro ali, pô, o cara se deu muito bem. Né? Hoje quem vem já depois, o cara consegue alcançar aquele resultado. E a gente está cheio de oportunidades inovadoras aí. Se a pessoa acreditar e estiver disposta a correr o risco, ele consegue, né, alcançar uma vida diferente para a família aí, em geral. Inclusive, o Marco que veio aqui ontem, ele falou sobre isso, né? Então, por exemplo, a CSN é a maior empresa da região e com o salário mais defasado que tem. Né? As pessoas, às vezes, preferem trabalhar na empreiteira do que na própria empresa em si. O meu pai é um cara que reclama disso, cara. Ele, ele trabalhou a vida inteira em empreiteiro, em terceirizado, nunca trabalhou na própria CSN. E ele reclama que hoje ele ganha bem menos do que quando ele ganhava na terceirizada. Cara, mas isso é incrível. Tá? Porque na MRS é a mesma coisa. O cara que é da terceirizada ganha mais do que o cara que é da própria empresa. Entendeu? E trabalha menos ainda. Então, ô, John, queria que você falasse um pouco sobre família, cara. Hoje, né? Sobre esposa, filhos, né? Como é que você contar a questão como que você conheceu, né? O que que mudou na sua mente depois que o Felipe nasceu ou depois que você adquiriu aí um compromisso, né? De família com a Tainara? Como é que foi esse momento assim para você? É porque dizem, né? Eu vou falar, muito homem ele muda a mentalidade. Você sempre foi um cara tranquilo, né? Assim, em relação à família e tudo. Como é que conta pra gente um pouco? Eu sempre fui tranquilo, igual você falou, né? Porque eu cresci na igreja, nunca, né, nem nada contra quem não é da igreja, mas eu sempre cresci ali naquele meio ali, e a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu costumo falar, generalizar que é as pessoas que a gente mais convive, mas segundo as estatísticas, são as 5 pessoas que a gente mais tem contato ali. Como eu cresci na igreja, eu sempre tive contato com pessoas bem tranquilas, né? Sempre busquei conviver com essas pessoas. Até quando eu fui para o exército, eu busquei conviver com pessoas tranquilas ali no exército. Tá? Porque, igual, quando eu fui para o exército, a gente chegou ali, a maior parte das pessoas, cara, quando saiu, no final de um ano, tava, né, nada contra cigarro, né, mas tava fumando cigarro. É que ali dentro você recebe muitas propostas para você seguir um outro caminho. Mas como eu sempre fui uma pessoa tranquila e sempre busquei conhecimento, até na igreja, né, sempre busquei entender ali as pessoas estavam falando, sempre estava em grupo de estudos, então sempre busquei pessoas tranquilas. Né? Então eu sempre fui bem tranquilo, assim, né, virado. Só hoje em dia eu tento me controlar devido às informações que eu tenho, a minha mentalidade que eu tenho. Eu só sempre fui muito nervoso, né? Sempre fui de não levar desaforo para casa, não. Mas igual eu estava até falando com você, é, mas muitas das vezes eu sempre guardava algumas coisas para mim. Mas depois que eu, né, casei, comecei a mim, assim, na parte de encarar alguém. Hoje também tenho, né, buscado mais a Deus, então eu busco ficar mais tranquilo. Né? Na hora que eu respiro fundo e deixo para lá, que é melhor, né, do que qualquer coisa. Mas, cara, acho que a família vem em primeiro lugar, né, cara?
quando você constrói uma família, a sua mente muda muito. Eu estava até pensando outro dia aí, é o seguinte, quando eu estava ali solteiro ali, né, devido, né, à área que eu já trabalhava, eu nunca cheguei a ganhar muito mal. E o período que eu ganhei um salário mais baixo, por incrível que pareça, foi na CCN, cara. Porque ela sempre pagou muito baixo. Mas, na verdade, eu nem fui da CCN, eu fui da empreiteira, mas o salário baixo. Mas quando eu, né, fui ali para a MRS, o salário já era um pouco melhor. E eu sempre fui uma pessoa controlada financeiramente, mas eu gastava o dinheiro ali com coisas supérfluas, né? Fora que eu não tinha conhecimento financeiro, não sabia ali sobre ativos e passivos, né? Então eu sempre gastei só com passivo, que a maior parte das pessoas gasta. Explica agora para o pessoal, você está tendo a oportunidade de educar agora as pessoas. Explica aí a diferença entre algo que é... Porque muita gente ainda confunde. Acha que uma coisa é ativo, passivo. Explica aí o que é algo passivo e o que é algo ativo, por exemplo. Bom, vamos lá. Quer que eu termine de falar de família? Ou quer que eu... Pode, pode. Depois Vamos, a gente... vamos lá então, pessoal. Só para concluir a parte da família, tá? Depois que eu me casei ali, eu comecei, né, desde aquele período ali, eu comecei a pensar melhor, dar uma vida melhor para a família. Então, ao invés de eu ficar ali, né, torrando dinheiro ali, eu comecei a querer, né, buscar algo melhor. Porque eu ouvi até outro, eu sempre escuto as coisas na internet, cara, e eu não fico rodando na internet hoje em dia, olhando coisas assim à toa. Sempre procuro parar para mim poder, né, apesar que a gente trabalha muito pela internet hoje, mas quando eu paro, eu procuro parar ali para me ouvir algo que vai agregar valor na minha vida. E eu estava ouvindo um cara muito bem sucedido hoje em dia já, um cara que é muito forte na mídia. E né, eu vou até falar, foi o Pablo Marçal, e ele falou algo também que me tocou, que ele já estava ganhando muito dinheiro, ele já estava milionário, só que ele estava andando de Peugeot 207. Porque na mente dele, né, ele tinha, cara, que guardar dinheiro. Ele tinha que guardar dinheiro. Até que um empresário, né, muito mais bem sucedido que ele, um cara muito mais experiente, virou para ele e falou assim: cara, em primeiro lugar vem o conforto da sua família. Caiu que ele deu assim né, um choque nele. E segundo as estatísticas, a gente só muda por dois motivos, né? Ou é por repetição ou por forte impacto emocional. Deu um forte impacto emocional nele. E o cara falou que ele tinha que comprar uma Land Rover. Só que ele, mão fechada, né, mano? Fechado. O que, que ele fez? Comprou a Land Rover mais velha que tinha, mano. É Land Rover. Dizer que a Land Rover não durou um dia na mão dele, começou a dar defeito. Até que ele entregou. E depois que ele entendeu isso, ele começou a prosperar mais, crescer mais. Então, depois que eu construí família, cara, pra mim também tudo começou a girar em torno da família. Errei no processo. A gente erra no processo, erra, cara. Muito. Porque, pessoal, a gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente vai sair do ponto A até o ponto B. Em qualquer área a gente vai errar várias vezes. Então, até mesmo quando, eu quero começar a empreender, eu quero começar a investir. Cara, você vai errar nesse processo, você vai quebrar, vai ter que começar de novo, né? E na família a mesma coisa. Cara, o mais importante que eu entendo hoje é a comunicação entre um casal. Por quê? Se você for ver o que faz acabar um casamento aí, né, é a falta de comunicação, por um não entender o outro, né, um querer estar sempre no direito, e também a parte ali de financeira conta muito, né? As estatísticas falam que o que mais causa separação é a situação financeira, né? Só que se um entender o outro, os dois vão crescer juntos. É, tem até um livro do Gustavo Cerbasi que fala, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Se os dois trabalharem juntos, né? A esposa e o esposo entenderem naquele momento que eles estão passando, né? Porque todo mundo vai passar por momentos difíceis, né? Eles vão crescer juntos, vão se desenvolver, vão aí construir uma família segundo o sonho deles ali.
Porque até aquele livro Segredamente Milionário, ele fala sobre o modelo de dinheiro, né? Cada um tem um padrão que atrai, de certa forma, isso para você. E no casamento não é diferente. Às vezes você está casado e você tem uma mentalidade sobre dinheiro, a pessoa tem outra, né? E é interessante esse livro, realmente, do Gustavo Cerbasi, sobre você, né, que os casais inteligentes, eles não precisam ser iguais na questão de mentalidade do dinheiro, mas é um compreender o outro. Isso aí, um trabalhando junto com o outro. Né? Hoje, assim, você consegue identificar qual foi o momento que você, de certa forma, teve uma mudança no seu termostato e no seu padrão de mentalidade sobre dinheiro, por exemplo? Você consegue ter claro isso? Qual foi o momento que você virou a chave? Cara, o momento que eu virei a chave, assim, nível de dinheiro, e todos os dias eu busco melhorar, porque a gente é uma evolução constante, mas quando eu virei mesmo a chave, foi quando eu iniciei no empreendedorismo, e esse amigo, também é seu amigo, né? Ele falou comigo, cara, lê o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro vai te dar uma direção. Amigo para todas as horas, hora boa e hora ruim. Esse aí é assim mesmo. Mas o que acontece? Um livro que me ajudou muito agora, foi uns 3, 4 anos atrás, cara, e virou mais ainda a minha chave, foi esse Segredamente Milionário, né? Que eu vim aí a ter vamos dizer que eu tive uma perda bem boa financeiramente devido a algumas, né, decisões erradas que eu tomei no processo. E veio no meu coração de ler esse livro, O Segredo da Mente Milionária. Virou mais ainda a minha chave, porque a evolução é constante, né? Mas a primeira evolução foi nesse período. Eu não tinha nem condições de comprar um livro de R$ 40, que era o livro, era o valor na época desse livro. E, cara, eu recorri a baixar na internet o livro e fui ler pelo celular. E, incrível que pareça, na hora do almoço, eu ia parar para ler, as pessoas ainda ficavam me zoando, falando que, né, o livro não ia me ajudar em nada, mas isso aí permitiu eu evoluir muito financeiramente. Igual você perguntou, falou para me falar aqui sobre a diferença de ativos e passivos. Ah, eu até cheguei a comentar com você na hora que a gente estava no papo ali, e no período que eu trabalhei na MRS, eu cheguei a ganhar muito dinheiro ali. Meu salário não era ruim na época, bem melhor do que da CCN, só que a gente tinha ali, além da PLR, um campeonato. E era, você competia com você mesmo praticamente. Você batesse a meta esse ano, o ano que vem a meta seria mais, né, mas você tinha as outras equipes também. É a melhoria contínua, né? Você sempre tem que melhorar. Isso aí. E dentro disso, cara, a gente conseguiu aí, durante 3 anos lá, bater o primeiro lugar do campeonato. Que dava em torno de 10 a 15 mil de dinheiro a mais. Só por eu não saber o que era ativo e passivo, eu gastei tudo em passivo. O que é ativo e passivo, pessoal? Tá? Passivo é tudo que te traz gasto, tudo que vai te trazer só despesas, vai catar cada vez mais seu dinheiro. Carro, por exemplo, que você usa para o seu lazer. Carro hoje ajuda muito? Ajuda. Mas o carro que é para o seu lazer apenas, ele é um passivo na sua vida. Porque ele só vai te trazer gasto e vai fazer você gastar cada vez mais o seu dinheiro. Tá? Vou citar o carro como exemplo aí, que todo homem, né, tem sonho de ter um carro. Eu, graças a Deus, Deus me permitiu eu ter o carro dos meus sonhos. E o passivo, o ativo, tá, pessoal? O ativo já é algo que vai gerar cada vez mais lucros e mais rendas para você. Vamos falar, por exemplo, de ativos. Um exemplo de ativos. Investir, por exemplo, em ações ou criptomoedas é um ativo. Você vai comprar uma ação ali, né? A ação, por exemplo, vai te gerar dividendos, vai te gerar também lucros na valorização dela. Uma criptomoeda também vai te gerar lucros na valorização dela. Se eu abrir um negócio, também é um ativo, tá? Tá me gerando renda. Se eu trabalho ali numa empresa de carteira assinada, CLT,
é um ativo. E se eu tenho também algo em paralelo, é um ativo também. Aí entra também até um negócio que dá um nozinho na cabeça, que é renda ativa e renda passiva. Tá? A renda ativa é aquilo que eu tenho que estar presente ali, talvez nem todos os dias, mas eu tenho que estar sempre presente fazendo. E a renda passiva é aquele que o dinheiro trabalha para mim. Né? Investir em ações, por exemplo, o cara que faz holding em ações ou em criptomoedas, é um investimento passivo. O cara que é um trader, por exemplo, em criptomoedas, que é o cara que analisa o mercado, né? Se você for estudar o que é um trader, é uma profissão, o cara tem que estar ali todos os dias ali. Né? Então aquilo ali é uma renda ativa. E você tem que estar presente em renda ativa. Tudo que você não tem que estar presente em renda, né, passiva. E o ativo e o passivo é o que te traz gasto, o ativo é o que te traz lucro. Tá, galera? Então, nós, infelizmente, porque você usa o passivo, né, em renda ativa e renda passiva, só que já fala renda é o que te dá dinheiro. Renda ativa, dinheiro trabalha para você. Renda passiva, né? Não, renda ativa, você trabalha em presente, você tem que estar ali de vez em quando ou sempre. E renda passiva, o dinheiro trabalha para você sem você ter que, né, fazer ali o que tem que ser feito ali todos os dias, tem que estar com a mão ali, vamos dizer, manchada. Tá? E quando fala-se ativo e passivo, quer dizer que passivo te traz gasto e ativo te traz lucro. Okay? E algo também que eu acho muito interessante, cara, é que nesse livro mesmo, né, o Pai Rico, Pai Pobre tem vários livros, né, o escritor dele, que é o Robert Kiyosaki, ele tem um livro chamado Negócio do Século XXI. Ele fala sobre marketing, e se você vê, tudo é marketing. Se eu quero arrumar emprego, cara, eu tenho que fazer um marketing. Se eu quero vender roupa, eu tenho que fazer um marketing. E, na verdade, tudo é marketing. Mas no início desse livro, ele fala que as pessoas mais bem-sucedidas em liberdade financeira são os grandes empresários e os investidores, que fazem o dinheiro trabalhar para eles, que têm rendas passivas, né, rendas que você não precisa estar presente. E que o empregado, tá, trabalho de CLT ou autônomo, os caras nunca conseguem alcançar a liberdade financeira que ele almeja, porque ele só tem rendas ativas. Então é muito importante você ter as duas rendas e no mínimo quatro, né, rendas, entre rendas ativas e rendas passivas. Quanto mais renda você tiver, mais liberdade financeira você consegue construir. É algo que você tem que ir evoluindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei, cara, até hoje, né, muitas das vezes, devido ao ensinamento meu do passado, das minhas crenças do passado, né, eu tinha dificuldade de entender muitas coisas. Assim, cara, mas eu vejo que é real se eu parar para meditar, parar para pensar, mas, cara, isso não está encaixando na minha cabeça. Né, porque as nossas crenças, que é gerada de infância, nos atrapalha muito no futuro, né? No dia de hoje, porque a gente tem crenças limitantes. Né, e isso é algo que mexe muito com a nossa mente. A gente luta com nós mesmos todos os dias para ser isso. É isso aí, pessoal. Tá vendo? Aula de conhecimento com Jonathan Simon. Jonathan, tem um livro também do meu xará, que é Desconstruindo a Mentalidade de Escravo. Acredito que você leu esse livro do Renato Rubin, né? Você foi numa palestra dele, eu não fui, e aí eu comprei o livro, foi de você mesmo, não foi? Comprou dele, eu só peguei e fiz isso. E aquele livro é bem interessante, né? Que como hoje você desconstruir a mentalidade de um escravo? Eu queria que você contasse um pouco até da questão quando o povo saiu, que você ilustra muito bem essa história, o povo saiu do Egito. Conta um pouco pra gente sobre essa questão. Não, né? Aquele livro ali é um livro, né, um livro bem grande, bem extenso. Mas, pessoal, esse livro nem se encontra em livraria de um pastor que deu um seminário na igreja que eu congrego. Na época eu falei com o Renato, foi um seminário de 4 dias sobre, né, liberdade financeira. Ele mostra dentro da Bíblia ali, né, que a própria Bíblia fala sobre isso, sobre liberdade financeira. A Bíblia fala mais de dinheiro
do que de salvação. Só que, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, a gente acaba, né, se limitando e sendo escravizado pela nossa falta de informação e falta de conhecimento. Se você for ver, igual o Renato está falando aí, todo mundo conhece a história, né, do povo lá, que Deus libertou do Egito, esse povo, e foi levar para a terra prometida. E nesse processo, né, o povo estava sempre com a mente lá no Egito. Pode ver que tudo que acontecia, o povo falava, a gente saiu do Egito, estava muito melhor, não sei o quê, faltou água, o povo virou, poxa, a gente saiu do Egito para morrer de sede aqui no deserto, chegou lá na frente, lá né, antes disso, do Mar Vermelho, o povo, a gente saiu, estava sempre ligado no Egito. E é muito difícil a gente desconstruir uma crença, principalmente quando a gente está no meio de pessoas. Hoje, né, a gente convive muito mais no meio de pessoas que têm uma mentalidade muitas das vezes limitada, e isso nos limita também. Isso também nos afeta. É como eu falei no início, a gente costuma refletir as 5 pessoas que a gente mais convive. E nesse período aí que o povo, né, saiu ali do Egito, mas a todo momento eles queriam voltar ali para o Egito, porque ali eles se sentiam seguros, né, no Egito. E como eles estavam ali no deserto, eles não se sentiam seguros, mesmo vendo tudo que Deus fez ali no Egito, vendo, né, todos os milagres que aconteceu, o Mar Vermelho se abrir, mas em todo momento o povo queria voltar para o Egito por um motivo também, tá, pessoal? O medo do novo. Tudo que é novo nos traz medo. Quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ir para um outro lugar, isso nos traz muito, muito medo. E isso faz com que a gente sempre queira estar onde a gente já tem ali aquela confiança, a gente se sente confortável. Então isso nos impede muitas das vezes de crescer. Olha para você ver, o povo ia sair da escravidão, saiu da escravidão para poder viver uma vida numa terra prometida onde ia manar leite e mel, e com isso o povo preferia continuar sendo escravo, porque o medo, né, limitava muito eles. Outro dia eu até falei lá na igreja também o seguinte: se você for estudar a história do povo que sai do Egito e vai para a Terra Prometida, se eu não me engano, aqui me falha a memória, em 11 dias eles já estavam na Terra Prometida. Só que quando eles viram que iam ter que enfrentar, né, vários ali obstáculos, iam ter que enfrentar outros povos, né, eles ficaram com medo. E esse medo deles de enfrentar o novo, de lutar pelo que eles, né, tinham direito, mesmo sabendo que Deus estava com eles se recusaram. Só 2 só que quis ali, né, estava na disposição de enfrentar o novo, de ir em direção ali à batalha para vencer. Mas por esse motivo eles passaram 40 anos no deserto. Porque aí entra a parte que eu falei do processo. Esses 40 anos foi Deus moldando, né, o povo para ter direito a ganhar a terra prometida. Então, se você quer ter um resultado diferente, se você quer alcançar uma vida melhor, você tem que estar disposto, meu amigo, disposto, minha amiga, a lutar pelos seus direitos, a sair ali da onde você está e ir para algo novo, buscar algo novo, sair da sua zona de conforto. Não ter medo, né, do que está por vir, não ter medo de correr os riscos. Beleza? Olha que legal, queria ter uma frase muito importante, né, que eu gosto muito, a frase do ator Denzel Washington. Ele diz assim, ó: caia, mas caia para frente. Cada experiência que dá errado é um passo mais perto do sucesso. E outra frase muito interessante que diz assim: a frustração dos nossos planos são o avanço dos planos de Deus. Quando eu recuo, os planos de Deus estão avançando. E o sucesso mal administrado é a principal causa do fracasso.
E o fracasso bem administrado é a principal fonte do sucesso. Né? Então você vê, bem interessante essa questões. E Provérbios 13, olha só que legal, Provérbios 13, 11, ele fala: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Olha só que forte, né? Então, ontem eu estava vendo aquele filme, O Livro de Eli, não sei se você já viu, né, com o Denzel Washington. Você vê, ele meditava tanto na Bíblia, dia e noite, ele lia todos os dias, meditava no livro, nas escrituras, e quando mesmo alguém roubando o livro dele, a Bíblia dele, que era a única que tinha sobrado, ele ainda conseguiu chegar num local e ele falar e ler a Bíblia para que alguém transcrevesse. Né? Olha só que poder. Jonathan, uma pergunta muito interessante para você agora. Você, quando você começou assim a se interessar pelo mercado financeiro, né? Que hoje você como um trader, a gente já fez curso junto, né? Mas quando foi o momento assim que você falou? Porque realmente, seja bem sincero, é algo que não é fácil, Não existe dinheiro né? fácil, na verdade. Hoje, assim, nós somos sócios também na empresa, né? Primus Criptos, onde a gente dá mentoria, ensina pessoas a como se comportar, a questão de mentalidade no mercado financeiro. O que você acha hoje que é o principal motivo que uma pessoa tem um fracasso no mercado financeiro, por exemplo? Cara, o principal motivo, né? Eu acredito que são três, na verdade. Três motivos aí. Ela não tem um operacional muito bem definido, porque o operacional para você ser um trader tem que ser um operacional muito bem definido, que você tenha domínio dele, né? Mas você vai estar sempre buscando estudar mais, evoluir mais. Gerenciamento de risco, isso é muito importante. Gerenciamento de risco, pessoal, é importante em qualquer área, tanto para o investidor que investe no mercado financeiro, tanto para o investidor que investe, né, e empreende negócios físicos. Tá? E a mentalidade. A nossa mente é a nossa principal vilão, né, na nossa vida. Ela nos vende muito. Ela faz com que a gente ali nos sabote. Né? E muitas das vezes, falando de mercado financeiro, você compra na hora errada e vende na hora errada. Determinado ativo, não, determinado criptomoedas, por exemplo, né, que está mais em auge hoje em dia. Aí. Então, são três. Né, eu já falei isso várias vezes nas redes sociais. É o operacional, o gerenciamento de risco e o psicológico ali, a mentalidade. Eu até li um livro, eu não lembro o nome do livro agora, eu tenho um livro em casa, que bate muito nisso. O livro fala, é mais para pessoas que trabalham em bolsa de valores, mas serve para qualquer área de investimento. O livro só bate sobre a mentalidade. Hoje, graças a Deus, ainda muitas das vezes, dependendo do dia, a gente ainda, né, não está muito bem psicologicamente, a gente acaba dando alguns deslizes, porque não existe nenhum operacional super-homem, o operacional tem falhas mesmo, mas eu consigo ter paciência ali, me controlar muito mentalmente. Eu estava até conversando com um colega outro dia, e ele falou, cara, o operacional é muito bom, mas eu pego no meu psicológico, porque quando eu começo a ganhar, eu não quero parar. Quando eu tô ganhando, tô ganhando, automaticamente eu vou até perder tudo. Eu vou ganhando, vou ganhando, e vou aumentando a minha mão ali na sede de ganhar mais. E quando eu erro uma vez, eu perco tudo, porque eu psicologicamente eu não estou preparado. Então seria três, tá, pessoal? Anota aí. Um bom operacional, tá? Para quem faz trader ou até mesmo para quem faz hold, tá? O hold não entra no operacional. Mas você tem que ter um bom gerenciamento de risco e um bom psicológico, tá? Que é como eu falei no início também. Quem não está disposto a perder, não está disposto a ganhar. E tudo na vida, você não vai ganhar sempre. Tem hora que você vai perder.
Só que se você tiver um bom gerenciamento de risco, você vai ganhar muito mais do que perder. Porque o que a gente tem que entender é que não existe falta de perda, né? Isso aí. O mercado ali a gente sabe que é controlado, existem as grandes instituições que fazem operações. Então, dificilmente você vai ter 100% de acerto. Por isso que você tem que ter um ter gerenciamento. esse gerenciamento, né? E é algo muito importante, tá? Eu vejo até mesmo para o empresário, vou abrir uma loja. Se o cara não tiver gerenciamento, ele vai quebrar e até mesmo se endividar. Ô, Jonathan, hoje, né? Quais são os seus planos, assim? O que você tem como planejamento, assim? Vamos colocar, a gente às vezes tem planejamento para 6 meses, um ano, 2 anos, né? Você tem algum planejamento, você fala, não, eu quero fazer isso e hoje. Cara, eu penso, né, a longo prazo, é igualzinho, a minha meta é bater meus 40 anos. Hoje eu estou com 32, bater meus 40 anos já com a liberdade financeira do jeito que eu almejo, né, e tá ali mais tranquilo. Mas eu busco muitas das vezes ter metas diárias, porque quando você vê algo muito amplo, né, a nossa mente não consegue ver algo muito amplo. E igual venho aí também me aprofundando e buscando me preparar mais mentalmente para tudo, né? Eu estava ouvindo, não me lembro aonde, é o seguinte, é o livro que eu estou lendo agora. O futuro não existe, cara. O futuro não existe. Está construído no presente. E o passado também não existe mais, não. O passado já foi. Então você tem que viver o seu presente. Então, eu busco ter metas diárias, né? Por exemplo, eu não opero mais muitas das vezes em curto prazo, devido à situação que o mercado está hoje. Você que está acompanhando aí, você sabe. O mercado hoje está buscando longo prazo. Do jeito que o mercado está se movimentando hoje devido ao que está acontecendo no mundo. Tá, gente? Mas o que acontece? Quando eu opero a curto prazo, por exemplo, né, eu busco ali uma porcentagem por dia. Vou falar em dinheiro, por exemplo. Cara, o cara que opera a curto prazo, ele não pode buscar muito, a pouco. Né? Só que um pouco dele, todo dia um pouquinho, ele faz muito. Vamos dar um exemplo aí. Um cara que é um microempreendedor, né? Está começando a empreender. O cara tem que ter uma meta diária no negócio dele. E tanto no investimento, né, de trader, o trader também tem que ter. Eu, por exemplo, cheguei também, né, a gente nem comentou aqui, você também chegou, um período que a gente precisou, a gente chegou a fazer Uber. Cara, eu tinha uma meta de fazer R$ 300 por dia. Enquanto eu não bati os R$ 300 no dia, eu não bora para casa. Se eu tenho uma loja X, né, a minha meta é fazer tantos por dia. É variável? É. Mas dentro de uma meta, de uma estratégia, a gente consegue. No trade é a mesma coisa. Eu tenho uma meta de fazer R$ 300 por dia. Beleza. Só que aí você tem que ter o quê? Capital para isso. Então eu busco metas, né, diárias aí, tá, pessoal? Minha meta hoje é eu alcançar a minha liberdade financeira aí até meus 40 anos, mas eu busco fazer coisas, né, dia a dia ali para mim poder alcançar isso. Olha, para você ter ideia, pelo que você falou, tem uma frase do Mahatma Gandhi, né? Ele diz assim: o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, né? E assim, na maioria das vezes, a pergunta que eu vou fazer para você, eu estou fazendo para quase todas as pessoas que eu recebo aqui. Como você manter sua fé no momento que Deus fica em silêncio? Mas é difícil, né? A gente passa por esse momento várias vezes na vida. Eu já até falei com a minha esposa, falei, cara, tem hora que eu, né, quando acontece isso, eu acho que eu sou o cara mais pecador dessa terra. Na verdade, não existe pecadinho e pecadão. Mas muitas vezes nesse momento a gente pensa até isso. Só que a gente que é firmado em Deus, a gente sabe que não existe outro caminho, né, Renato? É só Deus mesmo por nós. Se a gente for parar para pensar aí, se não for Deus ali na nossa vida,
a gente não conquista nada. E eu tenho algo no meu coração que é o seguinte: que eu sem Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas Deus sem mim continua sendo Deus, cara. Então, se eu não, né, mesmo nesses momentos difíceis, eu me firmar nele ali, eu busco fazer o seguinte: nesses momentos difíceis, eu busco me aproximar mais de Deus. Porque eu entendo que quando Deus está me provando, né, é igual eu falei, Deus está me preparando para algo bem maior. Mas para isso acontecer, eu tenho que me aproximar muito mais de Deus. A gente passou por uma dificuldade há anos atrás juntos. A gente foi para o monte orar, foi para o monte a buscar a Deus. E isso nos trouxe fortalecimento para a gente passar por aquele momento. Né? Eu busco também estar sempre conversando com Deus. E nos últimos dias eu tenho entendido o seguinte, né? Até fala isso em Eclesiastes 3. Né? Deus tá, Deus tem o tempo para tudo debaixo aqui do céu. Então, ele tem tempos para ele ficar em silêncio conosco e nos provar, nos moldar ali, de acordo com o que ele almeja, do que ele deseja. Ele tem tempos para nos abençoar e vai ser tudo dentro do tempo dele. O único jeito é eu me aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, buscar mais intimidade com Deus e descansar nele. É a única forma. Show de bola, viu? Porque realmente, né, a gente fica pensando como você se manter, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Mas daquilo que a gente espera. Eu estava lendo, outro dia eu estava orando a Deus de madrugada, gosto de fazer isso quando eu consigo, fico acordo, só vou lá no celular e desligo, o corpo está muito cansado. A gente trabalha muito com a mente hoje em dia e cansa muito mais do que trabalhar com o corpo, né? E, cara, eu conversando com Deus, caiu lá em Hebreus 11, eu até postei nas minhas redes sociais, onde fala sobre a fé. Foi pela fé que tudo aconteceu. Foi pela fé que Noé construiu a arca. E a fé move montanhas. Se não for pela fé, a gente não consegue conquistar nada. E eu vejo que a fé está ligada em tudo, tudo mesmo. Porque se a gente não tiver fé, até o cara que não acredita em Deus, ele não consegue trazer para ele, né, aquilo que ele almeja. E tudo é baseado sobre a fé. Se você for ver, a, a fé que traz cura, né, a fé que permite a gente vencer todos os dias, acreditar naquilo que a gente está buscando. Se não houver ela, a gente não consegue viver a vida aqui na Terra. Tem até um documentário também, que é o Segredo. A gente assistiu esse documentário bem no início, quando a gente começou. E ele não fala de fé, mas ele generaliza todas as religiões. E é algo que é verdade. Ele fala que tudo que você acredita, você atrai para sua vida. E isso basicamente é a fé. Então você precisa acreditar sem ver, né? Então, Show de bola, mano. Então, vamos lá. Jonathan, outra coisa. Você acha o que é mais importante? Falar ou é mais importante ouvir? mais importante é ouvir, cara. É aquele que está, eu não lembro aqui direito o ditado, mas aquele que está, você tem que estar disposto a aprender, né, para depois você ensinar, né? Então é muito importante você ouvir. Eu sempre busco, quando eu sei que a pessoa está falando algo ali que vai agregar na minha vida, né, algo assim, jogando conversa fora, até mesmo hoje, numa pregação na igreja, eu busco sentar e prestar bem atenção nos mínimos detalhes. Porque talvez ali no que a pessoa fala, até mesmo na pregação, pessoal, um insight, gera um insight na sua mente ali, que vai permitir você melhorar na área que você está precisando. Né? Outro dia eu até te mandei também podcast e os dois rapazes ali do podcast falou sobre orgulho. Ele mexeu muito comigo. Eu ouvi até mais de uma vez o podcast. Por que isso? O rapaz falou, pessoal, que o orgulho
é o que atrapalha as pessoas a vencer em qualquer área da vida. Tudo que a pessoa é fracassada é porque ela tem orgulho. Então, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu parei para pensar, falei, cara, tem coisas na minha vida ainda que eu não estou satisfeito. O que eu tenho que fazer para vencer esse orgulho, né? Deixar esse orgulho de lado e pegar e vencer. Porque ele falou ali que o orgulho, cara, é algo que a gente gera como uma proteção para nós. Ah, fui muito maltratado na infância, fui abandonado pelo meu pai, eu apanhei muito na infância. Eu crio tipo uma muralha em volta de mim. Ao invés de eu passar por aquela frustração de novo, eu vou gerar aquela frustração na pessoa. Né? Ah, um exemplo, né, de abandono. Fui abandonado. Então, todo relacionamento que eu inicio, antes de eu ser abandonado, eu abandono a pessoa, é um orgulho. Ele citou até a parte financeira. Aí ele falou que costuma perguntar nas palestras dele quem que é empresário e quem que tem a situação financeira da empresa nas mãos. Aí ele fala que quase todo mundo levanta a mão. Aí ele começa a se expor, ali falar algumas coisas, as pessoas falam que não tem. Porque muitas vezes o orgulho leva a pessoa a achar que ela está dominando. Mas não faz ela entender que ela precisa de mais conhecimento, ela depende de outra pessoa para poder ajudar ela a administrar. Então, eu acho muito importante você, né, parar para ouvir. Porque muitas vezes também quando você não para para ouvir é um orgulho. Não é? Porque você já sei de tudo, né? Já sei de tudo, não preciso saber mais. É um orgulho. Agora, quando você para ouvir as pessoas, aquilo ali vai te gerar conhecimento para você vencer lá na frente até. Né? Eu costumo aprender muito com a história dos outros. É melhor eu aprender com a história dos outros do que eu aprender caindo. Concorda comigo? Sim. E outra também, vamos ver o que a Bíblia fala aqui sobre ouvir, né? Provérbios 18, 13. Ele fala que responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. E olha lá, João 7,51. Ele diz: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então é o que você falou, é a importância de você fazer o quê? Ouvir. Né? E Provérbios 18, 27, ele fala: se deixar de ouvir a instrução, se desviará das palavras do conhecimento. O que acontece? Como é complicado e como é difícil você identificar, você consegue às vezes identificar um erro nas pessoas, mas você consegue claramente identificar um erro em você? Tem hora que é difícil, né, cara? Identificar o erro, porque aí entra o que eu tava falando, o orgulho. O orgulho muitas das vezes não deixa a gente identificar os erros. Eu, por exemplo, hoje eu sei que eu sou cheio de erros. Eu estou buscando todos os dias melhorar esse aonde eu estou errando, porque a gente precisa vencer isso para a gente poder crescer. E muitas das vezes essa falta de a gente se autoanalisar faz com que a gente fique a vida inteira patinando e não vença do jeito que a gente deseja vencer, né, cara? Muito importante aí a gente se autoavaliar todos os dias, né, cara? A gente vê muitas pessoas falando aí na internet que é muito importante você todos os dias parar e refletir o que você tem que melhorar no dia seguinte, o que você deixou de fazer, né, no dia de hoje, por exemplo, para você alcançar o seu objetivo ali. Então, é muito importante a gente se autoavaliar. E eu lembro de uma frase, não sei se você. Quem citou essa frase foi o Roney Nipper. Lembro até hoje. Ele falou que, não sei de quem é essa frase, mas a primeira vez que eu escutei foi dele, e ele diz que o maior desafio do homem é a autolapidação. E às vezes você consegue, de certa forma, criar uma escultura em alguém, lapidar essa pessoa, mas e você? É o mais difícil, né, cara? Que aí a gente tem que ver nossos erros, ver nossas falhas
Isso é muito difícil mesmo, de conseguir alcançar isso, né? E dentro disso, né, a gente está falando aqui de várias coisas, né? E todos nós buscamos o sucesso. E em qualquer área, se você for parar para ver, tal pessoa é um espelho dela que ela alcançou o sucesso na área que eu almejo. Cara, essa pessoa se autolapidou e se autolapida todos os dias, né? Poder vencer e conseguir ali estar onde ela está. Isso faz parte da nossa caminhada, né? Nos moldar a nós mesmos. E é muito difícil, porque muitas das vezes, isso aconteceu comigo, acontece com você, com todo mundo. A gente aprende algo, né? A gente consegue assimilar algo, mas muitas das vezes a gente não coloca em prática como é que ser colocado, e lá na frente isso nos prejudica. Porque nos moldar, né, de acordo do jeito que a gente tem que fazer é muito difícil mesmo. Jonathan, gostaria que você deixasse um ensinamento das pessoas. Tipo assim, se hoje fosse só as últimas palavras, o que você gostaria de deixar para as pessoas, assim, uma palavra de esperança, de incentivo? O que você gostaria de falar? Cara, o segredo é você nunca desistir, né, dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque na nossa caminhada a gente encontra muitos destruidores de sonhos, de ver as pessoas tentando destruir nossos sonhos, quando dá algo errado, as pessoas nos julgam, né, nos colocam para baixo, tentando destruir nossos sonhos e colocar a gente aonde elas estão, tentando nos puxar para ali, para onde elas estão. E o segredo é você nunca desistir, porque na trajetória, cara, ninguém é perfeito. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai ter ali momentos, a gente vai tomar muitas decisões erradas, mas aquelas pessoas que não desistem, o sucesso é feito de persistência. Se você for ver todas as pessoas que alcançaram os sonhos, alcançaram os objetivos delas, essas pessoas não desistiram. Elas erravam, elas tentavam de novo. Elas erraram, tentavam de novo. E isso fez com que elas alcançassem sucesso. Agora, aquelas pessoas que se sentem fracassadas na vida, em qualquer área, são as pessoas que desistiram, deixaram de lutar pelo objetivo, deixaram de seguir o caminho que elas almejam. Então, é muito importante a gente não desistir. Sim, e hoje, realmente, quando você tem alguma dificuldade, quando você tem alguma adversidade, a maioria das pessoas faz o quê? Desiste, mano. Desiste. Desiste porque é igual a gente estava falando aqui, tá, pessoal? Não E existe. lembrando assim, que você desistir, porque tem pessoas que têm objetivos diferentes que você. E ela não está fazendo a mesma coisa que você, não quer dizer que ela desistiu. Talvez ela tenha outro objetivo e ela está persistindo naquilo que ela quer, Isso aí. né? E a gente estava falando aqui, né, há pouco tempo atrás, sobre. Você falou que não é fácil, né, trabalhar no mercado financeiro, ser um trader. E não é fácil mesmo, galera. Não existe dinheiro fácil. Tudo que você vê te oferecendo dinheiro fácil, você pode ter certeza que tem alguma coisa de errado ali. Por quê? Muitas pessoas enxergam o mercado financeiro aí, né, muito hoje na mídia de trader, principalmente nas redes sociais, eles vendem como dinheiro fácil. Mas não é dinheiro fácil. É algo que demanda você estudar bastante, você aperfeiçoar aquilo ali que você está estudando, né? E ganhar ali experiência, porque é um processo, né? Você vai pegar ali, vai absorver conhecimento, vai colocar em prática para obter resultado. Eu até falei também outro dia sobre o ser, fazer e ter. A maior parte das pessoas querem ter antes de ser. Eu já quero ter um carro, né? Vamos citar um carro, um Honda Civic 2021. Mas ela já quer ter o carro antes de ser. Então, eu tenho que ser, né, aquilo que eu almejo. Eu almejo ser um empresário muito bem sucedido. Ou eu almejo viver de renda, viver de investimento. Então, dentro de mim, no meu coração, eu já sou aquela pessoa. Só que tem um porém.
eu não vou ser e automaticamente eu vou ter. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ter ação. Então você precisa colocar a mão ali, né, para fazer. Você precisa estar todos os dias se evoluindo, todo dia crescendo, para você alcançar isso. Muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço do processo. E por esse motivo elas caem em golpe, né? Caem muitas das vezes em algo que na verdade não vai permitir, né? Vamos dizer que ela segue um caminho que não vai permitir ela alcançar esse objetivo. Por quê? Ela não está querendo passar pelo processo. Ela já está querendo ter antes de ser. Beleza, pessoal? Então, se você quer alcançar qualquer objetivo na vida, não só financeiro, já coloca no seu coração que você já é isso que você almeja, só que você tem que fazer para ter, né? A gente está falando aqui muitas das vezes citando a Bíblia como referência. A Bíblia é manual de vida. A Bíblia não é só religião, né? E a Bíblia fala que a oração, né? A fé sem obra é morta, a fé sem ação é morta. E até a própria palavra oração tem ação no nome. A gente tem que agir. Sem essa ação, para a gente alcançar nossos objetivos, a gente não vai alcançar. E muitas das vezes você pode estar aí se sentindo perdido, como eu já me senti, o Renato já se sentiu, até mesmo hoje em dia tem hora que a gente se sente perdido, sem saber o caminho que tem que seguir. É ou não é, Renato? Sim. Só que o que acontece, pessoal? Você tem, nesse momento, parar, respirar e pedir a Deus uma direção. É porque Deus, muitas das vezes, faz isso acontecer para a gente entender que Ele está no controle de tudo. E muitas das vezes, o que a gente está fazendo, né, ainda não está na hora, não está no momento. O tempo de Deus é bem diferente do nosso. Né? Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, muitas das vezes, Deus faz a gente passar por esse momento. Se eu estou me sentindo perdido, eu já sou aquela pessoa que eu almejo. Né? E quero ter aquilo que eu almejo, só que no processo eu me sinto perdido. Para, reflita, se autoavalia novamente para saber onde você está errando, para você continuar a caminhada. Beleza? Show de bola, Jonathan. É uma pergunta assim, que eu sempre gosto de fazer também é o seguinte. Claro que eu sei que às vezes, hoje, por mais que nós, vamos colocar assim, hoje no Brasil, nós somos obrigados a votar, né? E você às vezes não precisa levantar a bandeira política. Hoje a gente está numa ideia que tem pessoas que defendem um candidato, arruma até confusão para defender, né, o candidato. Mas hoje, assim, você tem alguma preferência entre, não vou falar nem esquerda e direita, né, mas entre Lula e Bolsonaro, ou tem uma terceira via? Como é que você está vendo, assim, essa questão política, já que esse ano é ano de eleição e também ano de Copa do Mundo, né? Você acha que essa questão política, se a gente for levar para o lado fundamentalista dos investimentos, criptomoeda, bolsa, enfim, você acha que isso pode impactar na questão ali dos criptoativos? E se você tem algum lado ou você apoia algum candidato, se tem, por quê, por exemplo? Na verdade, cara, eu não tenho um lado político também. Eu acho que isso é algo. É igual a religião, não se discute, né? Não adianta você ficar se debatendo. E por esse motivo aí, na falta de união, que eu já tinha até falado anteriormente, devido ao caso da CSN, o Brasil está desse jeito. Né? Se a gente for parar para ver, a maior parte das pessoas hoje no Brasil tem muita pouca informação política. Elas vestem a camisa ali, defendem um cara até a morte, né? E não quer saber. Mas você tem que vestir a camisa do Brasil, do país. Não importa quem está na frente. Tá? Importa o seguinte: é você buscar o melhor para o seu país. Só que se, por exemplo, né, muitas pessoas aí julgam, né, o Lula e outros julgam o Bolsonaro. Cara, são pessoas, elas estão sujeitas a errar, a falhar. Né? Todo mundo, né, ali julgam as pessoas, mas se coloca no lugar do cara.
Mas coloca no lugar do cara ali, como se você fosse o cara. Uma pressão que você recebe de um país, ou até mesmo na política. Porque hoje eu entendo que o Brasil é um monopólio, cara. Se você for ver, quem dá ordem no Brasil não é um presidente, né? É ali o Supremo Tribunal, né? É a cúpula deles ali. E a gente muitas das vezes nem vota nos caras, os caras estão lá mandando e mandando. O presidente dá uma ordem, os caras têm que autorizar. Fora isso, não acata a ordem, né? Então, você tem que ver, eu acho que a política tem que ser vista no geral, tá? E buscar entender sobre economia, buscar entender como que o país faz para ser próspero. Eu estava até comentando outro dia lá em casa o seguinte, cara, se eu colocar um cara na frente de um país, o cara não tem educação financeira nenhuma, o cara não sabe administrar nenhuma empresa, o cara não tem ali preparação nenhuma para poder lidar com o público, né? Ou com o país, com a nação. O que vai acontecer? Automaticamente a nação vai de mal a pior, né? Até a própria Bíblia fala, né, em nível de corrupção, que no Brasil é muito alto, e quando um líder de uma nação é corrupto, né, o que acontece com a nação? Ela vai passar ali, né, e cada vez pior. Não lembro onde fala, mas eu sei que fala sobre isso. E o que acontece? Eu acho que as pessoas têm que buscar, cara, a ver o geral, cara. Não ver se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o cara, se é o outro, mas sim ver o que está acontecendo no país. Que esse, como é que fala mesmo? Monopólio que é o problema do país, né? Se você for ver, se eu e você, né, a gente hoje dá mentoria, ensino sobre o mercado, mas se eu e você resolver abrir uma agência de investimento, a gente pode ser preso, eu e você. Porque o monopólio do governo e dos bancos não aceita. E eles só querem o quê? Venha eles. Só está sugando o brasileiro. Apesar de ser desde o início, né? Só sugou o brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem que buscar, cara, correr atrás ali do direito dele e ver o contexto de tudo. Porque, vamos dar um exemplo aí. Se eu pego um cara, né, que a maioria também no Brasil em si não busca isso, não se candidata assim. Se eu pego, por exemplo, vamos se dizer, um Bill Gates da vida. O cara construiu um império, né? E a Microsoft. Você acha que o cara vai saber administrar um país? O cara administra uma das maiores empresas do mundo? É óbvio. Agora, se eu pego, por exemplo, um, sei lá, tá, gente, eu não estou puxando, não estou falando mal do Lula, mas eu pego um operário e coloco o cara para administrar um país. Se ele não sabe administrar nenhuma empresa, ele vai conseguir administrar um país? Não vai. Então você tem que buscar ver. E o que acontece? Muitas pessoas ficam falando assim, na época do Lula, né, que a gente está falando aqui, citamos os nomes, então vamos citar, na época do Lula, as pessoas faziam compras, né, de carrinho. Hoje você não vê pessoas fazendo compra, enchendo carrinho de compra, 2, 3 carrinhos, você vê as pessoas só saindo com sacolinho do mercado. Né? Cara, mas eu aprendi o seguinte, a vida que eu e você tem hoje, ou qualquer pessoa, é um reflexo de 5 a 10 anos atrás. Então quer dizer, o que o país está passando hoje é reflexo de muitos anos atrás. Então, se eu quero um país melhor hoje, cara, eu tenho que buscar entender melhor sobre economia e sobre política, né? Começar a entender qual o conhecimento e qual que é, né, como o cara é desenvolvido na vida dele em si, né? Porque o passado daquela pessoa vai dizer se ela vai ser uma pessoa apta para poder reger um país ou não. E muitas das vezes os caras não vê isso. Os caras ficam vendo, né, pessoas. E as pessoas estão falando. Mas muitas das vezes eu e você pode falar algo aqui e lá na frente não conseguir, principalmente na política.
Porque quando você chega lá, cara, é um querendo matar o outro, é um querendo puxar pro lado dele. Então, muitas das vezes eu tenho alguns colegas que, né, não é política, mas para você ter ideia, pediu o desligamento de certos setores públicos por esse motivo. Chegou a falar, ó, você não fizer parte do negócio, você tá, entendeu? Então o cara teve que escolher o quê? Ou ele fazia parte do negócio, as propinas, ou o cara aceitava, o cara pulava fora. O cara, como não queria se corromper, o que o cara fez? Buscou um setor, né? Mais assim, vamos dizer, que ele não ia se envolver tanto, e assim que ele teve a primeira oportunidade, ele saiu. Então é muito importante o cara não ver a pessoa, né, em si assim, mas buscar estudar o contexto e descobrir se aquela pessoa está apta pelo país ou não, né, para poder administrar o país. E mesmo assim, depois que ele pegar para poder fazer, né, o futuro pertence a Deus. Então, muitas vezes o cara não vai conseguir. Mas em lado político, cara, eu não estou nem de um lado nem do outro. Estou buscando enxergar o momento do país. Na verdade, assim, sem você levantar a bandeira de nada, você deixou uma preferência. Por quê? Vou explicar. Você falou que às vezes um político, se um aval para que ele seja um bom presidente é administrar bem uma empresa e fazer uma gestão muito bem de pessoas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a candidatura à presidência do Pablo Marçal. Ele vai ser candidato a presidente do Brasil. Né? Inclusive, já está fazendo a campanha pela internet. Como que você vê se o Pablo Marçal, vamos colocar, ele saiu realmente do ponto A, foi para o ponto B, mudando totalmente aí do cenário digital e indo para a questão política. Você vê ele como um forte candidato e vê ele como alguém que pode consertar muita coisa por ele ser um bom administrador em empresas? Mano, o Pablo em si, o Pablo Marçal, ele é um cara muito louco, né, velho? Ele é perigoso chegar lá dentro lá e lá em cima da mesa e ir pra cima dos caras mesmo. Ele é meio, né? A gente vê assim, a gente não conhece ele pessoalmente, mas através das redes sociais ele é um cara mesmo. Só que eu, né, a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro, quando ele chegar lá dentro, se ele ganhar. E dependendo da situação, quando o cara quer bater de frente, igual eu falei, né, ali é um monopólio. Poxa, vou colocar que o presidente quer mudar o país. Se ele não aceitar as regras, é perigoso ele até ser morto. Né? Aconteceu isso no passado aí. E eu acho que o povo tem que começar a ver o geral, como eu falei. Não só o presidente. Porque, no meu ver, hoje o presidente não manda em nada. Não manda em nada, em Não, a nada gente mesmo. vê aí, ele, Entendeu? né, tenta tá sempre sendo atacado, de certa forma, Isso a aí. mídia batendo, né? Isso aí. Então, tem que ver contexto, tá, pessoal? E outra coisa, né? Você citou o negócio de não acredita muito em mídia. A mídia é manipuladora, qualquer mídia. O que você vê e ouve muito, você começa a acreditar. Então, se a mídia falar muito bem do Renato, você vai acreditar que o Renato é um cara bom. Agora, se a mídia falar muito mal do Renato, você vai acreditar que o Renato é um cara mau. E muitas das vezes é totalmente ao contrário. O Renato é um cara bom e a mídia fala que ele é um cara mau. Então você tem que buscar. Hoje você tem internet aí. Você consegue investigar a vida do cara todinha, sem depender de mídias em si. A internet é uma mídia? É. Mas você consegue ali, né, estudar ali e saber mesmo a origem do cara, o que o cara faz, o que o cara não faz, né? E consegue entender melhor ali sobre se o cara é um cara que tem potencial para ser um bom presidente ou não, né? E buscar aí ajudar, né, o cara aí no desenvolvimento dele, por quê? Cara, o Renato é presidente do Brasil, mas eu sou contra o Renato. Cara, se eu não me unir com ele e ajudar ele a fazer
tem que ser feito, pô, o cara vai estar lá lutando sozinho. E a união faz a força. Então, você não tem que ficar contra o presidente que foi eleito. Você tem que apoiar o cara, né? E buscar também seus direitos, óbvio. Se você acha que está errado, corre atrás de provar que você não está satisfeito. Mas eu acho que a maior parte do brasileiro, o cara, né, vamos dizer assim, o cara não tá nem aí pra vida. Se para mim tá bom e para os outros tá ruim, eu não tô nem aí. Então você tem que pegar e ver o que que tá valendo a pena, o que que tá todo mundo reclamando e lutar por aquilo, cara. Porque a maior parte das pessoas fica só olhando a minoria buscar alguma coisa, porque muitas das vezes, igual eu falei, o presidente está lá, mas o cara não manda em nada. Se o problema está em outros órgãos que estão impedindo o cara de fazer o que tem que ser feito para melhorar o país, vão sair todo mundo aí e vão lutar pelos direitos, né? Que é o jeito. Porque senão vai ficar cada vez pior. Joana, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta para você. Existe ainda uma dúvida na sua mente relacionada a tudo? A criação, a vida, a existência? Tem algo que você ainda tem dúvida? E se você tem um grande medo na sua vida? Tem algum medo? A nível de que está falando Bíblia, nível de Não, criação. tudo. Existe alguma dúvida ainda que culmina na sua mente? E se você tem medo de algo? Existe um medo assim, fala, não, eu tenho medo, por exemplo, que isso aconteça. Dúvidas assim a gente sempre vai ter, né? É igual eu falei, a gente tem que estar se autoavaliando todos os dias e melhorando todos os dias para a gente, né, alcançar aquele objetivo ali. Então, no processo, vai surgir dúvidas mesmo, em todas as áreas, né, da nossa vida. Poxa, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu tenho que melhorar nisso? Dúvidas ainda, né, muitas das vezes bate-se, porque é algo que a gente precisa ali estar sempre nos cobrando, né? Se está certo aquilo que a gente está fazendo. E medo, cara. Eu acho que eu tenho medo de chegar ao final da trajetória aqui na Terra e eu não alcançar os meus maiores sonhos, maiores objetivos. Né? Não, eu sei que vai ficar tudo por aí, mas muitas das vezes é deixar um legado, né, cara? Na verdade, a gente não deixa um legado, a gente não constrói pra gente. A gente deixa um legado não só para a família, mas para as pessoas também, a nível de conhecimento. Desde quando eu iniciei o empreendedorismo, algo que me fez assim trabalhar incansavelmente, sem ver a hora passar, sem ver tempo passar, foi o momento que eu comecei a ajudar as pessoas a mudar de vida, né? Comecei ali a buscar, a levar mais informação às pessoas. Muitas das vezes eu tenho medo de não conseguir alcançar esse objetivo, né? Que é automaticamente ajudar as pessoas a alcançar o sucesso, também vou estar alcançando o meu sucesso. Beleza. Pessoal, não esqueça de dar o seu joinha aí, né? Curta essa história do Jonathan. Compartilhe com mais pessoas, tenho certeza que você pode aprender muito, né? Faça com que outras pessoas também aprendam, tá, Jonathan? Foi muito bom te receber. Eu, Tem algo ainda, algum tema que eu não te perguntei que você queria compartilhar conhecimento? eu acho que a gente conversou bastante coisa aqui, que falou vários assuntos. Eu acredito que por hoje já falamos tudo que tinha que falar. Eu só falo pra galera deixar mesmo aí o joinha aí, curtir aí esse podcast aí. O Renato tá dando o melhor dele. Eu tô buscando aqui nesse momento dar o meu melhor e todos que vêm aqui também. E algo que eu guardei, cara, também é o seguinte: tudo que você for fazer, você tem que dar o seu melhor, como se fosse para Deus. E isso vai agregar na vida das pessoas e também, com certeza, você vai agregar muito na sua vida. Entendeu? E se você me permite, pessoal, me seguir lá no Instagram lá, né, Jonathan Simão, Jonathan Simão JS, tá? E também lá nos Primos Criptos. É só você digitar aí no seu, pesquisar Primos Criptos,
Você vai achar também lá um Instagram, onde eu e o Renato tá sempre dando dicas de educação financeira, de investimento, de empreendedorismo. No meu canal também eu falo muito disso no meu Instagram, no meu canal do YouTuber também, que é Jonathan e Simão. Que a intenção minha e do Renato hoje é agregar na vida das pessoas e ajudar as pessoas a mudar de vida. E a gente sabe, a gente sente na pele a dificuldade que é de mudar de vida. Só que quando a gente passa o conhecimento, né, a gente está ajudando pessoas e automaticamente estamos nos ajudando a se desenvolver também. E foi assim que eu comecei. Como eu falei no início, eu era tímido, né, não falava muito, não tinha assim, né, uma didática, até mesmo hoje, até a minha didática, até mesmo a minha forma de falar, eu venho moldando todos os dias. Só que todas as vezes que eu me doei para ajudar as pessoas, ensinar, né, e comecei ali a me forçar, eu me desenvolvi e ajudei as pessoas a desenvolver. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de todos aí. Um abraço aí e até mais aí. Inclusive, agora eu vou colocar uma vinheta que eu e o Jonathan somos sócios, tá? Que é no Primos Criptos, como fundador e cofundador. Você que quer saber mais também sobre esse mercado, que eu e o Jonathan trabalhamos, vai ser um prazer. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Tamo junto. Meu amigo, minha amiga, esse aí foi o podcast. Você que assistiu até o final e quer bater um papo melhor sobre educação financeira, sobre investimento, sobre empreendedorismo, pode contar comigo. Me chama no meu WhatsApp que está abaixo desse vídeo aqui, tem um link aí, que eu vou conversar com você, a gente vai trocar uma ideia e a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou aprender com você comigo, a gente vai se desenvolver aí nesse mercado tão extraordinário que é o mercado de investimento, o mercado de empreendedorismo. Tá beleza? E não se esqueça, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e aciona o sininho para novas notificações, beleza? Um abraço aí e até mais!